Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de tempo. Na verdade, essa palavra, vocês vão me ajudar aqui no PowerPoint? Acho que hoje dá para passar. Se sair aqui um PowerPoint, daí você dá uma salva de palmas, tá bom? Vamos combinar, vamos ver se... Não saiu ainda, não aplauda antes. Antes do tempo. Vai dar ou não vai? Se der, vai? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que eu queria te contar nessa tarde é que você foi criado, você foi um projeto desenvolvido por Deus para viver, para habitar na eternidade. Todos nós fomos concebidos, fomos desenhados para habitar na eternidade. O tempo que eu e você conhecemos, o tempo cronológico, nunca foi um ambiente onde Deus construiu. Agora você podia aplaudir ao Senhor. Pô, preparei isso com tanto carinho, nunca preguei com PowerPoint. Estou me sentindo até um pouco Ronaldo aqui, ó, Ronaldo Borges. Pergunta para mim, vou falar igual você. Então, vamos ler hoje como, se nós fomos criados para esse ambiente eterno, o quanto o tempo, ele penetra essa realidade como consequência do pecado, e o quanto ele nos aprisiona. É a mesma coisa de nós imaginarmos uma planta que foi desenvolvida para viver dentro da terra. Você arranca da terra, a planta não vai funcionar. Você põe um peixe, o ambiente que o peixe foi criado para se desenvolver na água, você tira o peixe da água, ele não vai funcionar. O homem foi criado para habitar na eternidade com Deus. Quando ele sai da presença de Deus e da eternidade, o homem passa a não funcionar. O homem não funciona na sua plenitude, o homem não funciona na sua integralidade, quando ele passa a ser exposto ao tempo. E esse texto de Eclesiastes, Salomão nos deixa claro que Deus colocou a eternidade no homem, e a única maneira do homem voltar a administrar essa vida com uma maior eficácia e eficiência, é de alguma forma sendo reconectado à eternidade. Se você se permite ser conduzido pelo tempo cronológico, fica impossível compreender a realidade do Evangelho, inclusive o que o Fabiano disse, respeitar os processos. Respeitar os processos de Deus que tem o seu próprio tempo. Eclesiastes 3:11 nos explica essa realidade. Ou seja, quando Deus cria o homem, não havia ansiedade. Quantos aqui já se sentiram ansiosos? Quantos aqui enfrentam ainda a ansiedade, aquela expectativa que te faz bater mais forte o coração? Eu não sei se você já teve isso, eu já tive várias vezes na minha vida. Alguns aqui, pastora Michele, que bênção eu saber que você já passou por isso também, porque aqui os meus irmãos nenhum passaram, só eu passei por ansiedade. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade de doenças da alma, crises de ansiedade, né? A pressão do tempo cada vez de uma forma mais violenta, baixando as idades, as estações, e uma geração de crianças e adolescentes tendo crise de ansiedade e depressão, realidades que não eram comuns na minha época. Eu não me recordo de nenhum amigo meu de 12, de 11 anos de idade tendo crise de ansiedade, mas nessa geração se tornou algo comum, e nós não estamos atentos a como algumas ferramentas que podem ser de grande bênção, se tornaram, na verdade, ferramentas que nos aprisionam ainda mais na pressão do tempo, por resultado, velocidade e entrega, né, de resultados. Então não havia, você sabia que quando Deus criou o homem, se você chegasse hoje, se você tivesse o poder de ser transportado para o Éden, e chegasse para o Adão e falasse assim: Adão, por favor, que horas são? Deixa eu ver. Adão não saberia te dizer o que é hora. Adão não saberia dizer o que é minuto.
Adão não saberia dizer o que é relógio, ele não entenderia essa palavra. Que são palavras que foram absorvidas no nosso vocabulário de uma forma tão natural. E cada vez mais existem ferramentas que vão te lembrando todo momento que o tempo está contra você. Antes nós começamos a ver isso no celular. De repente os smartwatches. Então você não basta só se ter o celular, você tem um relógio no pulso, que eu abortei o meu por causa disso. O celular está aqui do lado, mas de repente o relógio apita para te lembrar que o celular está recebendo uma mensagem. É uma loucura. Você fica o tempo todo cheio de informação, te pilhando, te acelerando, te aprisionando nessa cadeia infindável. E com a queda, essa marca foi construída dentro do homem. O homem foi separado da árvore da vida. E a vida começou a ser medida pelo relógio. Entenda que esse tempo é uma consequência da queda. Então, o corpo envelhece, os recursos se tornam finitos, e toda essa realidade é desconhecida pelo homem. O tempo não foi um ambiente, nunca foi construído para você habitar, o tempo nunca foi um habitat natural do homem. Não é normal para nós, não faz parte dessa nossa natureza eterna, lidar com o tempo. E é por isso que eu hoje encontro inúmeras pessoas tendo muita dificuldade de administrar o tempo, de gerir o tempo. Nós falamos hoje que a graça requer administração, mas a administração da graça tem que ser um guarda-chuva que toma todo o seu ser, inclusive o tempo que te foi confiado a responsabilidade de administrar. A cultura que nós vivemos hoje é marcada pela idolatria da velocidade. Parece que quanto mais rápido você faz as coisas, você é mais eficaz. Parece que quanto mais rápido você entrega resultados, você se sente mais realizado. Espera cada vez mais que o jovem conquiste mais cedo. E nós estamos encontrando hoje uma geração, e eu encontro isso, e você sabe, eu não sei, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui, que depois a Leila vai me chamar a atenção. Mas, eu estava vindo para a conferência, alguém aqui, algum ministro aqui, que o pastor que prega, depois você desce, a sua mulher chama a atenção. Eu e o Facundo nos identificamos com isso hoje na mesa, quando eu vi a Leila e a Carol conversando. Mas, quando eu estava vindo para cá, eu tenho sentido um queimar no meu coração por essa geração. E eu falei para a Leila, né, para quem não sabe, o pai da Leila, que é o meu sogro, é o meu pastor, meu pai espiritual. Eu falei, eu vou falar com o seu pai, e eu vou pedir para assumir o ano que vem os jovens da igreja. Eu estou sentindo uma demanda no meu espírito, de dar algo a essa geração. Sabe, o meu tempo hoje eu tenho gasto tanto tempo com pastores, mas eu estou sentindo no meu espírito que eu preciso chegar nos jovens. Porque eu estou vendo cada vez mais uma pressão sobre essa geração, que se não tiver alguém que foi na frente para voltar e falar assim, ei, cuidado, 20 anos não é idade para você falar que você se sente fracassado. Eu estou vendo hoje pessoas que se comparam com outros nas redes sociais, e porque tem um youtuber milionário com 22 anos, um cara com 21 anos chegou para mim e falou assim, apóstolo, não tem nada dando certo na minha vida. Eu falei, meu filho, se com 21 anos não tem nada dando certo na sua vida, o que eu vou falar da minha para você? Agora, isso não foi uma vez que eu ouvi. Eu posso falar da pressão que se existe sobre as meninas, inclusive dentro da igreja. As mesmas meninas que também com 20 anos começam a se sentir velhas. E algumas delas, quando eu aconselho, falam assim, apóstolo, todas elas com uma carência enorme de paternidade. Um espírito de orfandade que, somado com a pressão do tempo, é uma bomba, Ronaldo. Não tem um pai para falar que isso não é natural, que o que se tornou comum não é natural. Então, com 20 anos, já se sentem pressionadas e falam assim, eu estou ficando velha, eu não vou me casar. E eu percebo que existe nessa estação, cada vez mais uma pressão do tempo, sobre os jovens de 20 anos, sobre os adolescentes de 15 anos, sobre crianças, que com seus 10, 9 anos estão sendo expostas à sexualidade como nunca antes, porque o mesmo aparelho celular, que te dá acesso a comunicar com o mundo inteiro,
dá acesso a uma criança, que o pai deixa na mão o celular para ver um desenho, a acessar a pornografia, que antes, se fosse acessar, na minha época, quando fazia 18 anos, para comprar uma revista Playboy na banca de jornal. Hoje uma criança tem acesso num celular. Então, cada vez mais está baixando a idade com que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente não se detém a essas realidades, dessa influência do tempo. O mundo digital intensifica essa realidade, e essa pressa tem cobrado um preço alto dessa geração. E eu tive acesso a uma pesquisa 3 semanas atrás, que diz que mais da metade dos adolescentes relatam ansiedade e burnout pela pressão de definir cedo o que serão no futuro. Pode virar para mim o slide. Então essa pesquisa aponta que mais da metade dos adolescentes relatam ansiedade e burnout pela pressão de definição do futuro. Essa geração que deveria viver o processo de maturação está sendo forçada a colher antes da estação. E existe um sociólogo, Hartmut Rosa, que ele chama isso de aceleração social. Repita comigo, aceleração social. Aceleração social, que ele chama, como um sociólogo, eu chamo da pressão do Cronos sobre a geração atual. Um mundo cada vez mais acelerado, a percepção desse tempo cronológico produzindo uma pressão sem precedentes, ansiedade, depressão, decisões precipitadas, a falta, inclusive nos cristãos, de capacidade de esperar os processos de Deus, e eu acho interessante ministrar isso depois do exemplo que o Fabiano deu na sua participação. Por mais que você ore e jejue, você não tem a capacidade de fazer uma semente se transformar em árvore. Existem processos que Deus tem nas nossas vidas, que você querendo ou não, você tem que esperar. Nós perdemos a capacidade de esperar. Eu me recordo, e eu estou falando, quem está falando para vocês é alguém super pilhado, que sempre foi acelerado, e que Deus teve que me parar na marra. Eu me recordo que quando meu filho mais velho era criança, nós íamos num pediatra, e eu pilhado, um monte de negócio, trabalhava numa empresa, gerindo uma empresa com mais de 500 funcionários, e eu parava a minha agenda, para ir com a minha esposa levar meu filho no pediatra, e às vezes ela marcava 3 horas da tarde, e eu cancelava meus compromissos, e às 3 horas eu chegava no pediatra, e quando eu chegava no pediatra, aquela secretária vinha, parece que ela tinha parado no tempo, não tinha computador, com uma folha, uma caderneta. O doutor fulano já vai chegar, e ele ia me atender 4h30, e das 3 às 4h30, eu ficava reclamando com a Leila, falei, como que esse cara atrasa 1h30 para me atender, e eu cheio de coisa para fazer, daí um dia, ela falou assim para mim, se prepara para esperar, você já sabe que ele demora. Todas as vezes você vem aqui e fica reclamando, você já sabe que ele demora, se prepara para isso. E eu comecei a ir no pediatra, e levava um livro, e ficava lendo, e quando ele ia me atender, eu já não estava com a minha cara mal-humorada, eu já aprendi a desfrutar da espera, porque eu me preparei para esperar. Se nós não nos desconectamos dessa aceleração que o mundo nos impôs, você nunca vai ter prazer na espera. Você sempre vai ser alguém ansioso achando que Deus está atrasado na sua vida. Agora, quando você aprende a se desconectar do Cronos e se conectar à eternidade, você começa a ter paciência na espera. Você começa a ter alegria na espera. Você começa a desfrutar na espera. Por isso, essa separação do homem da eternidade através do pecado começa a produzir tanta dor. E essa falta de habilidade de lidar com o tempo torna uma arma poderosa para as trevas, porque o nosso conceito de pecado é tão equivocado, e eu quero te dizer uma coisa, o diabo sabe que o pecado já está resolvido melhor do que você, ele não se preocupa tanto em fazer você pecar, sabe por quê? Porque se você pecar, já tem uma solução para o seu pecado, mas o diabo está mais preocupado em fazer você perder tempo, porque quando ele te distrai, você sai fora das realidades eternas que já estão disponíveis para você. Você não desfruta, você não vive a plenitude que está reservada,
porque você sai fora da estação, e toda pessoa fora da estação não consegue ser frutífera. Eu estava, há 2 semanas atrás, eu e meu filho fomos numa feira juntos, e nós chegamos nesse lugar, e o dono da empresa nos atendeu, e ele estava apresentando um produto incrível, e eu falei assim, cara, que demais. Ele falou assim, Cristiano, eu sou engenheiro. Eu falei, nossa, eu sou engenheiro também. Ele falou assim, mas eu abri mão da engenharia na pandemia. Quando chegou a pandemia, ele falou assim para mim, eu já estou com 50 anos, cara. E eu fiquei quieto, mas eu tenho 52. Daí quando ele falou, já estou com 50 anos, como se fosse um velho, eu falei assim, o que ele está querendo dizer? Ele falou assim, eu já estou com 50 anos, cara. Quando chegou na pandemia, eu falei assim, é agora que eu dou a minha tacada ou não? E daí eu falei, decidi virar a minha vida. E comecei um novo negócio, porque, pensa bem, Cristiano, é minha última tacada. Eu peguei, quando eu ouvi ele falar isso, eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu discordo de você. Ele falou, por quê? Ele falou assim, eu tenho 52 anos. Ele falou, sério? Eu falei, sério, eu tenho 52 anos. E sabe o que eu sinto? Que tudo o que eu vivi até agora foi só uma preparação para o tempo que vem pela frente. E daí ele falou assim, mas por que você acha isso? Eu falei assim, você conhece uma pesquisa que foi feita recentemente sobre a fase mais produtiva da vida do ser humano? Ele falou assim, não. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você conhece essa pesquisa que fala da fase mais produtiva da vida do homem? Não? Pode soltar para mim o vídeo da pesquisa? Eu quero que vocês vejam comigo. Você sabia que a idade mais produtiva da vida entre os 60 e os 70 anos? Inacreditável, né? A segunda mais produtiva é dos 70 aos 80 anos. É dos 70 aos 80 anos. A terceira mais produtiva é 80 anos. Já imaginou isso? As maiores empresas, as grandes empresas, os CEOs têm em média 63 anos. A idade dos papas é de anos. Veja só, dos chefes da nação, os presidentes da república, 62 anos. Isso foi um trabalho publicado no New England. Umas revistas mais conceituadas que existem. Então você vê que quando você chega aos 50, 60 anos, você está no auge, tanto intelectual quanto emocional. Isso é o que faz a pessoa ser mais eficaz. Agora, se você ainda chega nessa idade com uma boa musculatura, porque é isso que você precisa para ter uma cabeça boa, você precisa ter músculo, sim senhor, porque a falta de músculo que está ligado ao aumento de demência. Você chega nessa idade com aumento de músculo e você chega nessa idade ainda com uma quantidade adequada de hormônio. Pode ser um hormônio que você esteja produzindo, no caso do homem, a mulher não, a mulher o ovário não produz mais, mas o homem às vezes consegue manter a produção hormonal de testosterona dele. Mas se não tiver com essa testosterona adequada, não tem mal nenhum fazer um implante, colocar um pouquinho a mais de testosterona, ou usar um gel também de testosterona, usar suplementos, dormir bem e ter uma boa qualidade de vida com atividade física e com bastante músculo. Aí, meu amigo, ninguém te segura. Então, parabéns aos sexagenários, aos septuagenários, aos octogenários. Nós dependemos dele, hein? Algo chocante. Quantos de vocês sabia que a fase mais produtiva da vida do homem é dos 60 aos 70 anos? Eu nem vou contar o nome do pastor que estava sentado ontem no meu carro também falando para mim que estava se sentindo velho. Não vou te dedar. Só olho para você. Eu falei, cara, sua vida nem começou. E você sabe que se nós não nos desconectarmos dessa realidade, dessa cronologia temporal, até a nossa maneira de instruir a próxima geração vai estar equivocada.
porque nós deveríamos dar mais tempo para os jovens se prepararem para o casamento, porque se nós estamos falando de administração e de gestão da graça, Ronaldo, e essa graça absorve todos os aspectos da vida, nós precisamos entender as responsabilidades que administrar essa graça demandam. Como nós fazemos escolhas, como nós administramos relações, como nós administramos o casamento, como nós administramos saúde, todos são derivações de aspectos naturais da edificação, que são uma consciência da vida orgânica que habita em nós. Há uma vida orgânica que cresce por si só, mas há uma administração externa que aumenta à medida que a vida interna se desenvolve. Eu vou repetir isso para você. À medida que Cristo cresce em você, suas responsabilidades externas também aumentam. E se nós não temos consciência do aumento da responsabilidade, nós vamos continuar um povo religioso, que transfere a culpa daquilo que não faz bem ao diabo. Então é comum eu ouvir de pastores falar assim: Cris, ora por mim, o diabo está furioso, minha pressão está alta. Eu falei: não, o diabo não está furioso, a sua pressão está alta porque você toma Coca-Cola que nem um doido. Você come pizza que nem um animal, não é culpa do diabo, é culpa da gestão da sua alimentação. Tem pessoas que começam a falar, e eu tenho percebido isso cada vez mais ao observar a vida, que chegam num determinado momento, estão completamente solitárias na vida. Ah, Cristiano, ora por mim, eu não tenho amigos, o diabo está me isolando. Eu falei: não é o diabo, para de dar poder ao diabo, você se isolou, você nunca soube ser intencional na gestão das relações que Deus te presenteou, você nunca soube fazer escolhas corretas de quem você traz para o teu ambiente de intimidade. A vida requer de nós uma responsabilidade de administração. Administrar a vida externa é consequência de um amadurecimento da vida interna. E nós precisamos ter intencionalidade. Sabe por que eu estou nessa conferência aqui? Por intencionalidade. Eu já disse isso ontem. Eu parei minha agenda para atender uma agenda divina. Para mim é importante estar perto do Facundo, estar perto do Fabiano, estar perto do Ronaldo. É importante para mim estar perto de cada um de vocês. Administrar as nossas finanças, administrar a nossa saúde. Hoje eu estava contando para os meus irmãos na hora do almoço. Eu não treino por uma questão de estética, só por gostar de esporte. Há 10 anos atrás, quando minha empresa entra num problema, num desafio, eu ouço o Senhor me dizer claramente: se prepara para enfrentar a pressão que vai vir, senão o seu corpo não aguenta. Quando eu fui fazer um check-up, eu tinha um pré-diabetes, pré-colesterol, uma barriga que interferia, inclusive na minha cabeça, porque uma oxigenação e uma capacidade cognitiva que estava diminuindo. Quanto mais pressão, mais dificuldade você tem de ter clareza nas tomadas de decisão. Passava um momento extremamente difícil, e parece que veio uma instrução do Senhor que parecia muito natural. Eu não ouvi o Espírito Santo falar para mim: vai no monte orar. Ele falou: vai cuidar da tua saúde, que você está negligenciando, e essa administração é tua. Eu tive que mudar minha alimentação, eu tive que começar um processo de disciplina de atividade física diária, e depois tudo aquilo que eu experimentei na minha vida passou a ser algo que eu comecei a colocar como princípio para os pastores que eu cuido. Entender o que é a administração da vida. Agora, dentro desse guarda-chuva que nos é confiado de gestão, uma das principais áreas de administração se chama o tempo. Porque ou você é governado pelo tempo, ou você consegue acessar a eternidade para conseguir ter domínio sobre o tempo. Tem pessoas que não conseguem entender e ter intencionalidade nos momentos que vivem. É muito natural você estar numa mesa, mas você não está presente. Você está numa conferência, mas você não está aqui. Você é roubado todo momento, porque você quer fazer 1000 coisas, mas você não tem capacidade administrativa para administrar o tempo. A única maneira de você governar sobre o tempo é quando você sai do tempo e olha o tempo a partir da eternidade. E daí você consegue ter domínio sobre o tempo. Mas isso não é simples. Esse é um processo de você ser reconectado a uma mente eterna, para olhar o tempo não a partir do tempo, mas a partir da eternidade.
Há um mês atrás, quando o Senhor estava construindo esse entendimento em mim, para que eu pudesse tornar isso de uma forma pedagógica, o que eu já havia vivendo há anos, porque essa também foi um aprendizado que eu tive escutando o apóstolo Lucas Marques, que foi alguém fundamental na minha vida no processo de transição, da revelação de Cristo, da compreensão do novo pacto. E ele falava assim: Cristiano, quanto mais profundo Deus te levar, maior vai ser o seu esforço para voltar para a superfície e transformar aquilo que foi profundo para você em algo pedagógico aos seus irmãos. Saia desse cenário de falar coisas difíceis. O evangelho é simples e se comunica com simplicidade. Então, quando o Senhor começou a falar, eu precisei digerir tudo aquilo para transformar em algo simples e prático para a tua vida, para a tua administração. E no meio desse processo, um dos pastores que eu cuido me chama e fala assim: Cristiano, a conversa, eu sei que você está correndo, eu sei que você não tem tempo, mas eu precisava muito falar com você, você consegue me atender? Eu falei: consigo, amanhã, 4 horas da tarde, das 4 às 5, ele falou: amanhã? Você não vai estar viajando? Eu falei: cara, você não quer falar comigo? Quero. Eu estou te falando, amanhã eu te atendo. Deu 15 para as 4, eu estava no meu escritório dentro da igreja esperando ele. 15 para as 4. Tomei 2 cafés, tomei uma água com gás, respondi minhas mensagens do celular. Deu 4 horas, 4 e 5, 4 e 10, 4 e 15, 4 e 20, chega o irmão. A secretária me chama e fala: Cristiano, fulano de tal está aqui. Fala: pode deixar ele entrar. Ele entrou, eu sorrindo, falei assim: ô irmão, e ele é suado, estabanado, falou assim: me perdoa, apóstolo, eu não quero roubar teu tempo, eu não quero te atrapalhar. Eu falei: irmão, senta, deixa eu te falar uma coisa, ninguém tem poder de roubar meu tempo, ninguém eu dou e delego o poder de atrapalhar a minha vida. Eu tenho a administração do meu tempo, e eu decidi estar aqui para honrar você, dando o meu tempo para te atender. Você não tem a capacidade de roubar meu tempo. Quem está perdendo tempo é você, não eu, porque eu te dei um horário das 4 às 5, às 5 horas já tem alguém, você perdeu 20 minutos, pode começar a falar. Sabe, às vezes a gente cria vocabulários e a gente vai construindo a nossa vida de uma maneira tão mecânica que a gente não percebe o quanto nós somos roubados no tempo. Alguns pastores que caminham comigo, para eles contarem um assunto que eu posso te contar, em meia dúzia de palavras eles demoram 1 hora. Nas primeiras vezes eu ouço, nas segundas vezes eu já começo a ficar impaciente, na terceira eu falo: deixa eu te explicar uma coisa, Deus só pode nos confiar aquilo que nós temos com capacidade de administrar. Sabe por que você não consegue cuidar de mais pessoas? Porque você não tem poder de síntese, você é prolixo. Você fala assuntos em 1 hora que você poderia resumir em 2 minutos. Então eu não respondo mais seus áudios de 12 minutos, não vou responder seus textos que são quase uma bíblia, ou você sintetiza o que você tem para falar, e eu te ensino isso na prática, ou você nunca vai conseguir ampliar a sua gestão. Porque tempo você tem que administrar. Daí você vê pessoas que passam o dia todo, chega no final do seu dia e fala assim: cara, eu tinha tanta coisa para fazer, e eu não consegui, eu estou tomado pelo tempo. Não, eu não estou tomado pelo tempo. Se eu estou em Cristo, eu estou tomado pela eternidade, e eu governo sobre o tempo. Quantos aqui têm se sentido pressionados pelo tempo ultimamente? Quantos aqui parece que a sua agenda nunca dá conta? Quantos aqui, e eu vou te dizer uma coisa, pode ser que você esteja fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer. Eu tenho, e as pessoas olham as coisas que eu faço e falam assim: cara, como que você dá conta? Eu treino todos os dias, eu almoço com a minha esposa todos os dias, eu tenho tempo com meus filhos, eu viajo todos os meses, eu estou numa nação diferente, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, eu estudo inglês 3 vezes por semana. Eu tenho uma agenda bem completa, mas se você olhar minha agenda, ninguém impõe para mim uma condição. Eu aprendi a administrar essa agenda a partir de uma realidade eterna. Como isso é possível? A Bíblia usa 2 palavras para falar de tempo: cronos e kairos. 2 dimensões distintas de palavras que nós às vezes não temos a compreensão do que elas significam.
Cronos é o tempo sequencial. Pode passar, por favor. Se você quiser, quem está controlando aqui, à medida que eu for falando, perceber que tem slide, você já vai trocando, porque eu não sei lidar com as duas coisas aqui. Quem administra o seu tempo? Essas frases são comuns na sua vida? Você é alguém que chega atrasado e entra para os encontros e fala assim: me perdoa, não quero roubar o seu tempo. Pode passar para a próxima. Um tempo linear, quantitativo, mensurável, é contado por relógios, calendários, agenda, é o tempo da história, da rotina, é o tempo que requer de nós disciplina. Repita comigo: disciplina. E o que é o Kairos? É o tempo eterno, é a janela profética, é a eternidade penetrando o cronológico. Quando o eterno invade o tempo cronológico, nós estamos falando do Kairos, do tempo oportuno de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem um tempo oportuno na tua vida. Gálatas 4:4 fala assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A palavra de Gálatas 4:4 não é Cronos. Vindo porém a plenitude, que plenitude? No momento, dentro da eternidade, Deus falou: esse é o tempo exato. Vida, exatidão e verdade vão convergir. Ó, essa frase pode ir para a chamada da escola do ano que vem. Vida e exatidão e verdade vão convergir. Isso se chama plenitude do Kairos, penetrando. Jesus não nasceu nem um dia antes, nem depois. Ele nasceu no tempo exato de Deus. Você consegue discernir o tempo exato de Deus para a tua vida? Administrar a vida a partir de uma mentalidade eterna é ter a exatidão em tudo que se faz. E como é possível isso? 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23 fala assim: tudo que nós já falamos até aqui, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Preste atenção, tudo que Deus fez em Adão se corrompeu, porque quando o Cronos entra no pecado, o Cronos, o espaço do tempo, ele é corruptível. Se você pegar uma maçã, cortar no meio, depois de algumas horas essa maçã vai estar marrom. Por quê? Porque passou o tempo e um processo de oxidação aconteceu na fruta. Tudo que é exposto ao tempo se corrompe. Se eu oferecer ao Facundo hoje R$1.000 e oferecer para o Facundo daqui a 10 anos R$1.000, tem o mesmo valor? Por quê? Porque o dinheiro é medido no espaço do tempo, e tudo que passa o tempo se corrompe. Se eu pegar uma barra de aço e deixar exposto ao sol e à chuva, com o tempo ele enferruja. Por quê? Porque é corruptível. O processo de ferrugem é um processo do tempo atuando sobre a matéria. E a Bíblia fala que esse homem em Adão se tornou corruptível. Quando você nasceu, um relógio começou a contar, a sua vida está acabando. Está cada dia mais perto o dia da sua morte, porque você se tornou corruptível. Qual é o processo de Cristo em nós? Nos gerar outra vez, mas de uma semente incorruptível. Ou seja, quando nós somos gerados de novo, irmãos, entendam isso, porque todos nós aqui falamos sobre nascer de novo, sobre nova natureza. Essa nova natureza é incorruptível, essa nova natureza não pode estar sujeita ao tempo. Essa nova natureza tem que nos reconectar à eternidade. Por isso que a nova natureza em nós tem como fruto não estar preso à realidade cronológica. Se você é uma pessoa que se sente pressionado pelo tempo, se você é uma pessoa que está ansioso por causa do tempo, se para você o tempo da tua vida já acabou, se para você as dificuldades e desafios e lutas que você enfrentou na vida fez com que você perdesse tempo, e você não consegue olhar
que o Deus que se fez homem esperou 30 anos para se manifestar por 3. Porque quando você opera dentro do tempo da eternidade, 3 anos podem ser mais produtivos do que 30. Mas nós não entendemos isso. Há 10 anos atrás, quando eu enfrento um problema e uma crise financeira, eu falei, acabou, não tem mais jeito para mim, Ronaldo. Me sentia um fracasso, me sentia completamente impossibilitado de prosseguir. E foi o momento onde Deus me reconecta com uma mente eterna e fala, ei, sua história nem começou. Tudo isso é necessário para eu formar em você uma mente através do qual eu possa operar. Tirar todos os apoios naturais. Tirar toda a confiança em você mesmo. Te levar ao ponto zero. Para você entender que quando você é fraco, então você é forte. Que o meu poder só consegue operar na tua fraqueza e não na tua força. Tem muita força em você que me impede de agir. E essa força que muitas vezes a gente se gloria, é uma matéria-prima que se opõe, que resiste ao agir de Deus na nossa vida. Em Cristo, a eternidade é restaurada. João 17:3. Leia esse texto, tome nota desse texto, põe na geladeira na frente da sua casa, põe no espelho para quando você acordar e você entender que o tempo da tua vida não acabou. João 17:3 diz, a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? A vida eterna é algo que você vai acessar no dia que você morrer? Não, a vida eterna é o próprio Cristo. Conhecer a Cristo significa acessar de novo a eternidade. Repita comigo, em Cristo, a eternidade é restaurada. Eu passo por uma experiência cronológica, mas agora, através de um ambiente eterno. Eu habito na eternidade. E posso então governar sobre o que é cronológico. Porque a minha mente eterna me permite ver o cronológico de uma forma completamente diferente, que não me sufoca, que não me pressiona, mas sobre o qual eu tenho governo. Porque Deus nos colocou para governar. E nós temos que aprender a governar sobre o tempo, para que nós não sejamos como geração pressionados, precipitados. O que é alguém precipitado? Só tiveram 2 figuras que vieram do céu para a terra. Um foi enviado, o outro foi precipitado. Precipitado significa fora do tempo, numa natureza equivocada. Quantos de vocês têm atuado em precipitação? Quantos de vocês têm visto seus filhos se perderem com namoros precipitados? Quantos de vocês têm entrado em negócios precipitados? Qual a natureza que opera a precipitação? A natureza do precipitado. E o que nos preserva da natureza da precipitação? A natureza do enviado. Por isso que Cristo deixa um protocolo profético que nos guarda enquanto amadurecemos para a compreensão da eternidade. Olha o protocolo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quer ter uma régua básica para entender se é tempo ou não na sua vida? Se mova através de envio. Aprenda a se sujeitar. Aprenda a ser cuidado por uma voz apostólica. Porque quando você foi enviado a algo, você tem a segurança de que você está operando dentro de uma realidade de obediência. E ainda que você não tenha a dimensão clara de eternidade, isso te guarda na tua imaturidade. Amém? Há consequências dessa mente cega à eternidade. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 16. Efésios 15, 5 do 15 ao 16 diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em Cristo, o Cronos se torna campo fértil para a operação do Kairos. O natural se enche de propósito eterno. Agora, o natural, preste atenção. Eu estava até numa conversa com o Vitor na hora do almoço, ele me perguntava assim, como que você sabe hoje, eu estou numa estação onde estou retomando vários negócios, ele falou assim, como que você sabe agora o limite da onde você pode ir nos seus negócios?
E a questão está sempre entre viver por sobrevivência e viver debaixo de um propósito eterno. Então, sempre o filtro vai ser a eternidade. Sempre. Porque o propósito eterno, ele nos livra de uma realidade que o natural nos coloca. Qual é essa realidade? A miséria. Miséria não é ausência de dinheiro. Miséria é ausência de eternidade. Toda pessoa miserável, ela não tem falta de dinheiro, ela tem falta de eternidade. Por isso que você pode ver muitas pessoas ricas, miseráveis. A miséria é a ausência da eternidade operando na mente do homem. Um homem sem uma mente eterna, ele é miserável por natureza. Repita comigo, a natureza de Adão é uma natureza miserável. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se apenas nesta vida, ou seja, sem uma concepção eterna, se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis dos homens. Esse texto não é para o mundo, esse texto é para a igreja, porque está falando de uma esperança em Cristo. Mas qual esperança em Cristo? Temporal. Se só nessa vida eu espero em Cristo, ou seja, se eu busco a Cristo como quem busca um pai de santo, vou te fazer uma oferenda, mas eu quero que você resolva meus negócios. Eu vou te dar uma oferta, mas eu quero que você me abençoe. E eu venho sempre para que o Senhor mude o estado das coisas. E eu vou falar para você, tem muito pastor jejuando e orando para que Deus responda as suas orações, que são as mais miseráveis possíveis. Porque a perspectiva com que você enxerga a vida é miserável. Se você não for tomado pela eternidade, tudo o que você faz opera a partir da miséria. Até o que você dá, até o que você semeia é miserável. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, o Facundo tem um estudo incrível entre a diferença de generosidade e solidariedade. Eu aprendi isso com ele. A generosidade nasce de uma natureza transformada. A solidariedade é o velho homem fazendo algo para se tornar aceito. A solidariedade é o seguinte: eu faço para o outro, mas o fim sou eu mesmo. Agora o Facundo tem uma dívida comigo. A solidariedade é tentar, através do que você faz, aplacar encobrir a tua consequência que te culpa. É aquele cara que sonegou imposto o ano inteiro, mas chega no final do ano, ele se veste de Papai Noel e vai dar bola num bairro carente. Ele acha assim: agora estou fazendo uma boa ação. Ele é solidário, mas ele não é generoso, porque a generosidade não tem a ver com dinheiro. Por isso que Paulo fala da igreja da Macedônia, que superabundou em generosidade no momento da sua extrema necessidade. Você está esperando? Quantos de vocês oram e falam assim: Senhor, se o Senhor abençoar, eu vou dar um dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar uma oferta. Mentira. A generosidade não nasce do que Deus faz para você, ela nasce do seu coração transformado a partir de uma semente incorruptível. A natureza de Cristo em nós é dar. Você sabia que tem um texto na Bíblia que fala que é melhor dar do que receber? Isso se passa em todo lugar. Quando eu falo, tem um texto na Bíblia que fala que é melhor dar do que receber, a reação é a mesma de vocês aqui hoje. Todo mundo olha com uma cara para mim e diz assim: estou cansado de saber isso. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu finalizei esse ano uma pós-graduação em neurociência, e um dos professores meus, um cara renomadíssimo de Harvard, numa aula que eu tive com ele em fevereiro desse ano, ele me conta uma pesquisa que fez a faculdade de Harvard e a faculdade de Colômbia. Elas juntas estavam fazendo uns estudos e pegaram 2 grupos de 10 pessoas. O primeiro grupo de 10 pessoas, eles deram uma boa quantia em dinheiro e falaram assim: vocês podem sair e gastar todo esse dinheiro com alguma coisa para você. Só tem uma coisa: depois que vocês gastarem e comprarem o que vocês quiserem para você, não pode ser para ninguém, é para você. Vocês voltam aqui e a gente vai aferir o nível de dopamina. E essas pessoas saíram, compraram as coisas, mulherada foi para o shopping, o homem foi para a loja de carro. Eu sei que todo mundo voltou e mediu os índices de dopamina, lá no topo. Daí os pesquisadores de Harvard falam assim: agora vocês voltam no dia seguinte. Voltaram no dia seguinte,
mediram-se os índices de dopamina e voltaram no dia seguinte aos mesmos índices normais. Esse foi o primeiro grupo. Conclusão desse primeiro grupo: de fato, quando você compra algo para você, você gastar dinheiro com você, te dá um pico de alegria, temporal, mas te dá um pico de alegria. É por isso que tem muita gente viciada em compra. Por que o vício? Porque cada vez que compra algo, sente um índice alto de dopamina, que vai embora rapidinho e tem que comprar de novo. Tem gente que está pensando assim, fala Deus, né? Viu como eu sou profeta? Daí o outro grupo vem no dia seguinte, dão a mesma quantia em dinheiro. Fala assim, ó, vocês podem sair e gastar todo esse dinheiro, só que vocês vão ter que voltar aqui e medir o índice de dopamina. O que tinha de diferença nesse segundo grupo para o primeiro? A diferença era, vocês não podem comprar nada para vocês. Vocês vão ter que gastar todo esse dinheiro com alguém. Vocês vão ter que dar para alguma pessoa, para alguma instituição, mas vocês não podem gastar com vocês. Aquelas pessoas saem, gastam o dinheiro que receberam, voltam e medem os seus índices de dopamina, lá em cima. E o que acontece? O mesmo dinheiro gasto, que aquelas pessoas do primeiro grupo gastaram com si, aquelas outras gastaram com outro, produziu o mesmo índice de dopamina, e os cientistas ficam então, uau, isso é incrível. Eles fizeram para outros, mas receberam a mesma dose de dopamina no corpo, e daí pedem para as pessoas voltarem no dia seguinte, e as pessoas voltam no dia seguinte, e eles medem o índice de dopamina, e para surpresa deles, Michele, mantinha-se alto, e voltam no terceiro dia, e medem o índice de dopamina de quem comprou algo para alguém, e continua alto. E para resumir a história, depois de 7 dias medindo aquele segundo grupo, os índices de dopamina se mantinham altos. E daí aquele estudo de Harvard conclui, e eu não vou mudar uma frase, eu vou falar exatamente a conclusão daquela pesquisa. Concluímos, depois das amostragens feitas com 2 grupos, que é melhor dar do que receber. Falei, cara, vocês fazem uma pesquisa dessa para falar o que 2000 anos atrás já está escrito na Bíblia. Só que em todo lugar que eu vou, quando eu conto a pesquisa, as pessoas falam, uau, sabe o que é? É que nós de fato não conseguimos dar dimensão para aquilo que está escrito. Você está cansado de saber que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Só que quando você lê esse texto com uma mente miserável, você como pastor, você prega isso para os outros, para que possam dar para você. Mas você nunca consegue imaginar que esse texto é tão real que você começa a viver essa realidade, você começa a se tornar uma pessoa mais feliz pela plenitude de dar. O estudo de Harvard só atesta o que a Bíblia está falando. A natureza doadora produz pessoas mais plenas do que a natureza daquele que vive como um pedinte. Porque a miséria é a ausência de eternidade, e o homem não foi criado para viver no natural, foi criado para habitar na eternidade. Quando nós retomamos esse sistema de governo que nós fomos criados para funcionar nele, que é a eternidade, nós voltamos a funcionar com mais eficácia, nós voltamos a viver de forma mais plena. Grande parte dos seus problemas se diluiria, se ao invés de você estar concentrado em você mesmo, você gastasse tempo na tua vida para servir os outros. Essa foi uma ferramenta muito útil na minha vida, nos dias mais difíceis que eu passei. Eu parei de olhar para mim e falei, eu não tenho como resolver o meu problema, mas eu tenho como separar tempo para cuidar de pessoas. Eu não tenho como resolver o meu problema, mas o que eu tenho como semear na vida de alguém. Não parei de semear, não parei de aconselhar, e não parei de ministrar mesmo quando me faltava força para crer por mim mesmo. Mas enquanto eu estava servindo com o restinho de azeite que ainda tinha aqui, Deus fazia com que isso se multiplicasse. Olha para quem está do teu lado com cara de profeta e fala assim, para de pedir e começa a servir. Eu quero ler um último texto, para que eu possa encerrar no tempo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículos do 18 ao 20. Um texto bem conhecido, Lucas 12, do 18 ao 20. Eu nem li essas coisas aqui, mas depois vocês tomam nota. Se vocês quiserem, eu passo os slides para vocês. Lucas 12, um parênteses. Eu queria contar isso para vocês, não contei.
O Senhor tem me inspirado em alguns textos, e para mim o processo de escrita demanda muito tempo. Então, ao longo desses últimos anos, eu escrevi 5 livros, mas eu entendi por parte do Espírito que aquilo que eu estou escrevendo eu quero tornar disponível. Então, o que eu fiz? Eu estou todos os meses, os assuntos que o Senhor tem ministrado ao meu espírito, transformado em pequenos livros, estou condensando os assuntos, transformando em e-books e estou disponibilizando gratuitamente na internet. Então, o mês passado eu escrevi um e-book sobre ver, sobre ser iluminado os olhos do entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não coloque os seus olhos nas coisas que se veem, porque elas são temporais, coloque os seus olhos nas coisas que não se veem, porque são eternas. Então, eu escrevi um livro sobre isso. Se você entrar no meu Instagram, lá na bio, Cristiano Miranda AP, lá na bio, você clica, daí está lá e-book, você pode baixar gratuitamente, o livro está disponível. Agora o mês que vem, agora entrando no mês de outubro, tem um outro livro, que por sinal estou até pensando em rever depois da pregação do Ronaldo. Eu estou falando sobre definição de amor, exatamente as coisas que você estava ministrando hoje. Eu acho que nós temos uma urgência de deixar claro alguns termos que estão muito mal utilizados. As pessoas falam que amam o outro como falam que amam comer pizza. Então o amor se tornou uma palavra muito diluída no nosso vocabulário. Então esse outro livro vai estar disponível, e eu estou fazendo um livro por mês, todos disponibilizados de forma gratuita, e não tem pegadinha. Eu não estou fazendo isso para depois você se cadastrar e eu vender curso, eu não estou vendendo curso, eu estou te dando o livro. Hoje tudo se vende, que quando você quer dar alguma coisa, a pessoa fica até desconfiada, né? Não, mas de fato, eu entendo que eu tenho que servir ao corpo de Cristo, está disponível, só você entrar lá no Instagram, Cristiano Miranda AP, você entra na bio e baixa o e-book gratuitamente. Então vamos ler esse último texto. Lucas capítulo 12, versículos do 18 ao 20, diz assim: Então lhe veio à mente, já sei, derrubarei meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Tranquiliza-te, come, bebe, se diverte. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourados ficarão para quem? Nós podemos desenvolver uma mente eterna ou uma mente temporal, uma mente de consumo ou uma mente de legado. E eu sem perceber, bem intencionado, mas sem perceber, eu estava construindo uma mente de consumo. Quando eu comecei minha vida profissional, eu não comecei a partir de uma herança. Eu fui construindo um patrimônio a partir de muito trabalho, de muita dedicação. E a cada empreendimento que eu lançava, sou engenheiro civil e construía bastante prédio, e a cada empreendimento que eu lançava, eu separava um apartamento e falava assim: esse aqui é um para o meu filho, esse aqui é um para minha filha, porque eu quero que eles comecem a vida deles com um patrimônio. E para mim foi muito desafiador quando nas lutas que nós entramos, eu não só tive que me desfazer dos meus bens, como tive que me desfazer da herança que eu tinha guardado para os meus filhos. E eu me lembro que naquela época, a minha mente super temporal questionava a Deus e falava: Senhor, o Senhor tocar em tudo que é meu, tudo bem, mas na herança que eu estou deixando para meus filhos, por que isso? E eu me lembro que um dia eu ouvi o Espírito Santo falar assim: eu nunca te pedi para construir herança para os teus filhos. Isso foi um desejo do teu coração, não do meu. A minha visão sempre foi que você pudesse construir um legado na vida dos teus filhos. Eu ouvi aquela palavra, e como eu sempre fui muito obediente à voz de Deus, eu recebi, mas não entendi. Eu não entendi. Tá bom, Senhor, se foi o Senhor, não foi o diabo, beleza, mas eu não consigo entender por que o Senhor permitiu. Passam-se os anos. Eu estava indo o ano passado numa viagem ao Japão, como eu tenho que ir todos os anos, por causa dos pastores que eu cuido lá. Umas 2 semanas antes de eu ir, meu filho tem um diagnóstico de um tumor no ouvido. Meu filho com 20 anos de idade, me liga, eu estava pregando em Florianópolis, ele fala assim: pai, meu ouvido está sangrando. Eu falei: cara, vai no médico, não é nada. No dia seguinte, o ouvido sangrando. Na 3ª vez ele vai e tem um diagnóstico de um tumor. Eu fiquei bastante assustado.
ainda mais porque tinha uma viagem iminente. Mas aqui, para não fazer muito drama em cima da história, o tumor era benigno, só que até que a gente pudesse ter ciência da realidade disso, eu passei algumas semanas bastante tenso. E eu fiz aquela viagem ao Japão, com meu filho recém-operado, cortado aqui por trás na cabeça, para a retirada daquele tumor, foi tudo bem, graças a Deus, mas para mim aquela viagem foi uma loucura, foi uma insanidade. Eu falei assim, como que eu estou fazendo essa viagem com meu filho recém-operado, mas o Espírito Santo falou assim, vai. E foi uma das viagens mais marcantes da minha vida, diante das experiências que eu tive com Deus naquela nação, e confiar completamente que Ele estaria cuidando da minha casa. Quando eu volto de lá, ainda sem ter tido a oportunidade de conversar com meu filho, da experiência dele com aquela cirurgia, uma das pastoras que caminha com a gente estava em Campos do Jordão, e ela fala assim, Cris, vem aqui para você me ver, eu queria que você trouxesse o Caio, vamos tomar um café, eu quero ver o Caio. E daí fomos eu, a Leila, o Caio e a Bruna até Campos do Jordão tomar um café com essa pastora, com uma filha querida, e ela senta então na mesa e fala assim, Caio, eu queria ouvir de você como foi essa experiência tua de enfrentar uma situação como essa. E foi a primeira vez que eu fiquei, e ela ainda falou assim para mim, você fica quieto, eu quero ouvir o Caio, não dá palpite. Eu fiquei quieto, e meu filho começa então a falar, falou assim, pastora, eu me lembro que quando eu recebi a notícia, eu pensei que eu não conseguiria chegar em casa, me deu um branco, um tremor, eu entrei dentro de casa, fui direto para o meu quarto, mas eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar, o Espírito Santo me disse a seguinte frase, e daí o Caio solta essa bomba na mesa. Disse o Caio, o Espírito Santo me falou assim, pastora, o seu pai construiu um legado, você viu como seu pai enfrentou os desafios da vida, agora chegou a tua hora de colocar em prática o legado que você recebeu. E quando ele soltou aquela frase na mesa, é como se eu tivesse sentido o Espírito Santo me dar uma cotovelada, e falando assim, o que foi mais importante para você? Deixar alguns apartamentos de herança para o teu filho? O que isso contribuiria nesse momento da vida dele? Ou o legado que você construiu no meio de processo de perda, quando você prosseguiu e o teu filho te viu avançando no meio da dor? O que deu mais força? O que tem uma capacidade de percorrer uma geração? É o que você deixa de material para ele, ou o que você construiu dentro dele, através da tua vida comigo? E naquela hora na mesa, eu não estava mais chorando pelo que o Caio estava dizendo, mas porque o Espírito Santo estava me fazendo entender o que eu não tinha entendido no momento da perda. Eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus tem um tempo perfeito, que não é o teu tempo. Ou você permite que a sua mente seja reconectada à eternidade, ou você vai continuar sofrendo, sendo precipitado, ou muitas vezes atrasado, por não compreender a manifestação da eternidade dentro do Cronos. Que o Senhor possa, nessa tarde, trazer sobre nós uma consciência eterna, para a gestão de uma vida que é temporal. Amém? Obrigado.